dignos, muito companheiro nosso. Aí eu passo a palavra a você. Boa tarde, senador e demais membros, enfim, do gabinete. Eu acho que a gente pode buscar um pequeno sumário aqui para fins de não alongar a discussão no que se refere a essa questão da ação de inconstitucionalidade que está hoje, se apresenta no Supremo Tribunal Federal e cujo o relator é o ministro Fux, que vem a ser o futuro presidente do tribunal. Essa ação, senador, ela visa basicamente discutir a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, que trata de um prazo mínimo para as patentes e também para os modelos de utilidade, mas esses são direitos de menor importância, menor relevância, mas um prazo mínimo para as patentes de 10 anos, contado da data que o INPI confere a patente. Por quê? Eu imagino que o senhor tenha conhecimento, o INPI ele tem um prazo bastante alongado de análise das patentes depositadas no Brasil, se a gente compara isso com outros países do mundo. Então, é verdade que este prazo de análise vem caindo, mas nós temos aqui vamos chamar assim, uma base legada, um histórico, né, um conjunto de pedidos de patente sobre a análise do NPI, cujos prazos alcançam, muito das vezes, mais de 10 anos, podendo chegar até 15 anos. Então, um inventor, uma empresa que conseguiu uma invenção, inovou, investiu em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento, e deposita a sua patente, seu pedido de patente junto ao NPI, ela muito provavelmente não vai conseguir ter uma resposta afirmativa ou negativa do Instituto em menos de uma década. E esse é um prazo que o Brasil, infelizmente, tem em desvantagem se comparado com outros países do mundo, né? Os Estados Unidos fica numa média de 3 anos e meio para conceder uma patente, a União Europeia por volta de 5. Nós temos, enfim, alguns dados que, se o senhor quiser, a gente compartilha em termos dessa comparação, mas o Brasil, ele de fato, ele fica um pouco no fim da fila quando se trata de prazo de análise de patente. E aí, o prejuízo, senador, é realmente do inventor enfim, das empresas, não só empresas, eu acho que é importante a gente trazer isso, não é só empresas que são aquelas entidades que buscam a proteção patentária. A gente está falando de centro de pesquisa de universidades, incluindo aqui universidades públicas brasileiras, a gente está falando de instituições de ensino, a gente está falando de FAPESP, a gente está falando de Petrobras, a gente está falando enfim, de todo um parque tecnológico. Essas todas são entidades que por mérito próprio, por investir em inovação, em conhecimento, em ciência, em tecnologia, elas descobrem, elas inventam, eu acho que essa é a palavra, né? Novas soluções técnicas, novos processos, novos procedimentos, e a legislação, de fato, é justamente esse o intuito da legislação de propriedade intelectual, incentivar que estas entidades, essas pessoas, busquem inovar e, para tanto, assim, consigam uma proteção de patente que garante uma exclusividade na exploração comercial disso, né? Então, esse inventor, seja ele quem for, ele está prejudicado, infelizmente, com a demora do INPI, e o artigo 40, o parágrafo único, ele justamente tenta trazer um equilíbrio para isso, ele traz um balanço. E eu falo que ele justamente traz isso porque isso foi pensado. O parágrafo único do artigo 40 foi incluído na Lei de Proteção, na Lei de Propriedade Industrial, em 1996, e na justificativa, na exposição de motivos naquela época, isso foi considerado. Então, foi assim, olha, nós estamos tratando de uma nova lei de patentes, essa nova lei de patentes
expandiu a possibilidade de ter patentes em outras áreas que antes o Brasil não concedia, farmacêutica é uma delas. Então, a gente prevê que o INPI vai ter uma dificuldade estrutural em avaliar esses pedidos de patentes num número maior do que ele estava acostumado até 1996. Então, portanto, a gente imagina que vai demorar essa análise. E, para não prejudicar injustamente aquele que busca o reconhecimento da sua invenção, eles colocaram um prazo mínimo de 10 anos contado da data da emissão da carta patente. Se não tiver o prazo mínimo como estabelecido no parágrafo único do artigo 40, a proteção à patente ela conta a partir da data do depósito. Então, é justamente aqui que a gente sente o prejuízo ao inventor, à entidade de pesquisa e inovação. Se não é contado da data da emissão da carta patente, a proteção é contada da data do depósito, que seriam 20 anos. Então, basicamente, naquele momento de criação da nova lei de proteção à propriedade industrial, em 1996, o legislador tomou a opção de falar, bom, vamos adotar a proteção, o prazo de proteção que o mundo adota por razão de tratados internacionais, que é 20 anos da data do depósito. Esse é o prazo padrão que o mundo adotou. Mas, considerando as particularidades do Brasil, considerando a possibilidade de que exista um atraso substancial nessa análise, esses 20 anos seriam consumidos pelo prazo de análise e o inventor teria um prazo muito reduzido. Então, qual foi a ideia? Vamos garantir um prazo mínimo de 10 anos. E aí é isso que está previsto no parágrafo único do artigo 40, que é o objeto da ação de inconstitucionalidade atualmente no STF. Esse é um tema que, obviamente, para a indústria farmacêutica é muito sensível, mas além da indústria farmacêutica, ele é um tema bastante sensível para vários outros setores da economia, enfim, da indústria brasileira, da pesquisa, das entidades de ciência, porque dados do próprio NPI, que foram divulgados recentemente, mostram que até o ano passado, e a gente está falando de um cenário agora que, de fato, o NPI tem intensificado e melhorado e reduzido os seus prazos de análise interna, mas até o ano passado, 49% das patentes emitidas estavam sob a proteção do prazo mínimo de 10 anos. O que isso significa? Isso significa que 49% das patentes que foram emitidas em 2019 levaram mais de 10 anos em análise. Porque se ela não leva mais de 10 anos em análise, ela sai com o prazo de 20 anos. Então, se o NPI me dá a minha patente em 7 anos, em 6 anos, eu vou ter um prazo de exclusividade de 20 menos 6. Agora, se o NPI leva 11 anos, a lei me garante um mínimo de 10. E é justamente isso que eu trago para vocês, que são números do próprio Instituto. Metade das patentes brasileiras emitidas no ano passado, elas estavam em análise há mais de 10 anos e, portanto, fazem uso da proteção do artigo 40, do parágrafo único do artigo 40. Então, a gente vê essa ação do STF com uma grande preocupação, porque ela vai impactar um número muito grande de patentes, ela vai impactar um número muito grande de depósitos que estão sob análise. A gente tem, enfim, números que indicam mais de 35 mil patentes de todas as áreas. A área farmacêutica representaria 10% desse número, então a gente está falando realmente de telecomunicações, óleo e gás, a gente está falando de setor agro, patentes químicas, patentes relacionadas a processos da engenharia, todas elas poderiam eventualmente ser afetadas se declarado inconstitucional o parágrafo único do artigo 40. E uma outra preocupação que a gente tem é que trazer a discussão para o STF sobre uma perspectiva única e exclusivamente da indústria farmacêutica, ela distorce o impacto que isso pode gerar
economicamente, que isso pode gerar para o Brasil em termos de cumprimento de tratados internacionais, a imagem do país como um país que tem, sim, interesse em atrair investimentos nacionais e internacionais, atrair entidades dispostas a investir na inovação, porque é uma imagem que de fato prejudica. Na nossa visão, seria mais interessante, obviamente, que isso fosse uma discussão acetida no parlamento. Então, não vemos nenhuma inconstitucionalidade nesse artigo, não vemos ele como uma afronta ao termo enfim, à Constituição Federal. O outro lado defende que essa proteção mínima traria às patentes um prazo ilimitado de uso exclusivo, que a gente discorda, porque necessariamente, senador, toda patente sai do NPI com um prazo, seja ele o mínimo, seja ele 20 anos. Ela tem um termo, ela vai cair no domínio público, necessariamente. A dificuldade em saber quando ela vai cair, é a mesma dificuldade que o inventor tem em saber a partir de que momento ele tem a patente na mão. Porque, enquanto está em análise, ele não tem essa certeza. Essa patente ela pode ser concedida, como ela pode não ser concedida. E no caso das patentes farmacêuticas, inclusive, isso é também verdade, porque a gente passa por uma análise da Anvisa, além do próprio NPI. Então, não existe certeza na análise, existe uma incerteza, uma expectativa. Eu acredito que eu vou ter uma patente. Quando? Eu não sei hoje. Provavelmente por mais de 10 anos eu vou ficar nessa dúvida. E uma vez que eu vou ter essa patente, aí sim ela vai ter um prazo e ela vai ser temporal, que é o que a Constituição pede. Nesse sentido, se há uma discussão sobre, se deveria haver uma discussão sobre a conveniência de manter ou não o prazo mínimo, essa discussão não deveria estar na mão do Supremo Tribunal Federal. No meu entendimento, eu, como advogada, entendo que quem faz as leis é o Poder Legislativo. Então, se foi o Congresso que colocou essa disposição na lei, é o Congresso que, de fato, deveria discutir se ela deve ser retirada ou não. E aí eu trago a informação, não sei quanto que o senhor sabe, existem projetos de lei, tramitação, inclusive no próprio Senado, sobre esse assunto em específico. De qualquer forma, eu acho que esse hoje é o tema de propriedade intelectual mais importante na mesa para o país, não só para a indústria farmacêutica. Eu julgo ele até mais importante do que a própria discussão sobre os projetos de lei de licença compulsória, que também foram apresentados ao longo desse momento de pandemia que nós estamos vivendo. São também, obviamente, processos que nos preocupam, mas os projetos de licença compulsória, eles têm ao menos um escopo limitado, que é justamente a pandemia e o combate ao Covid-19. A discussão do artigo 40, ele extrapola todos os setores, ele extrapola todas as áreas de atuação e de conhecimento. Então, eu realmente vejo com bastante cautela. Nesse sentido, a Interpharma é parte do processo e temos atuado tanto peticionando para que exista uma audiência pública para discutir o tema, estamos contratando pareceristas que vão também trazer essa nossa visão para o processo, e um ponto que é relevante colocar, senador, é que essa é uma ação de declaração de inconstitucionalidade, né? E em tese, assim, não acho que não é a palavra mais apropriada, mas enfim, é uma ação que ela é proposta contra o Congresso Nacional e o Poder Executivo, na medida em que foram os órgãos que criaram a lei que está em discussão. Então, o Congresso Nacional se manifestou nos autos, né, no momento apropriado, colocou que vê que esta é uma ação que deveria ser desconsiderada por ser, no entendimento do Congresso, um artigo constitucional, né? Não há nada de inconstitucional nessa provisão,
e, eventualmente, numa ação, numa audiência pública, ou até mesmo nos autos, no momento do julgamento, seria bastante interessante ter a manifestação do Congresso Nacional nesse sentido. É um julgamento, de certa forma, político, né? Tem um impacto econômico substancial, então é um tema que está alcançando os jornais e está sendo discutido. Então, também conversar com o senhor e ter a possibilidade de trazer esse assunto nos ajuda a, enfim, provocar uma discussão sobre esse tema, sobre esse viés que a gente acredita que às vezes ele fica um pouco negligenciado. Não sei se o senhor tem alguma pergunta ou alguém do gabinete tem alguma dúvida. O artigo 40, ele fala a contar da concessão, a não Isso. ser por motivo de força maior, né, o que está sendo questionado lá é com relação a isso, esse prazo de concessão? É com relação ao parágrafo único, que fala da data da concessão, justamente. Isso. Justamente, é esse parágrafo único. Mas vocês querem a partir de quando? Não, na verdade, o que a gente entende, senador, é que, primeiro, que ele não fere a Constituição, e segundo, que ele não deveria, ele é uma proteção pelo backlog, pelo atraso do NPI, ou seja, ele tem que ser mantido, porque ele garante Sim, ele mas garante uma certeza. O que o Supremo fez com relação a isso? Está em julgamento a possibilidade de ser declarada inconstitucional esse artigo e, portanto, valer o prazo só a partir da data do depósito, que é o caput do parágrafo do artigo 40. Inconstitucional por quê? Baseado em quê? Onde é que diz o contrário? Eles estão. A Procuradoria-Geral da República argumenta que, porque você não sabe quando a patente vai ser concedida, ela vai ser concedida sempre a partir de algum momento incerto, mais 10 anos. Sim. E aí eles entendem que isso não seria uma proteção temporária, que é o que a Constituição pede no seu artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal. O caput fala em 20 anos, né? O caput fala em 20 anos do depósito. Do depósito. A patente de invenção vigorada no prazo de 20 anos e o modelo de utilidade 15 anos a contar da data do depósito. E o prazo de vigência não será inferior a 10 anos Da a contar da concessão. concessão. Isso. É um prazo mínimo. Isso. 10 anos no mínimo. E eles estão questionando isso? Estão questionando isso. Pô, mas está tão claro isso aqui. Eu também acho, senador. Existe um prazo. O argumento deles é que não existe um prazo, que fica incerto. A partir da concessão, hein? O cara se levar 50 anos, a partir de 50 anos. Tem nem que questionar isso, é só... Quem é que está com essa matéria? O Fux? O Fux. É o relator? O Fux é o relator, exato. Mas ele está dizendo que é inconstitucional isso? Não, ainda não foi colocado em julgamento. Quem está dizendo que é inconstitucional é a PGR. Sim, mas enquanto o Supremo não declara, não é inconstitucional, né? A gente acredita que esse julgamento acontecerá ainda esse semestre. Sim, mas isso já está prejudicando ou vocês estão preocupados que pode prejudicar? A gente acredita que os lados que defendem a inconstitucionalidade, senador, eles já estão se articulando de forma a atuar no dia seguinte desse julgamento que eles acreditam ser favorável. Então, a gente sente que as nossas empresas elas estão nos buscando no sentido de que existe uma pressão muito grande em cima do Supremo Tribunal Federal para que se julgue inconstitucional e que isso poderia estar pressionando o Fux. Aqui você corre o risco de, inclusive, não ficar com nenhum período de patente preservado, porque se o cara demorar demais... Exatamente. Exatamente. Na prática, é o seguinte, o marco regulatório de ciência e tecnologia, a gente conseguiu avançar bem, né? Desde a Câmara,
O único capítulo que ficou sem discussão foi exatamente as patentes. Mas eu tive uma reunião em São Paulo, final do ano passado, ou início deste ano, com a MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação. E o presidente do INPI estava lá, fazendo uma apresentação, e dizendo que ia melhorar muito. Depois eu não acompanhei mais o que ele fez. Deu uma melhorada? Melhorou muito. Deu uma melhorada. Sim, isso é muito importante que a gente faça jus ao Carlos Furtado e à equipe de patentes do INPI. Eles estão fazendo um trabalho muito bom e eles estão buscando reduzir esse prazo. Mas veja o meu raciocínio, senador. Se o INPI reduz os prazos de análise a patamares internacionais, todo mundo ganha e a empresa que, enfim, a entidade que está buscando uma patente, ela vai ter mais prazo de proteção do que os 10 anos, porque o INPI, vamos imaginar, o INPI me analisa a patente em 4 anos, numa média americana, eu vou ter 16 anos de proteção, certo? Perfeito. Agora, a gente não precisa tirar o prazo mínimo dali. Ele só vai deixar de ser utilizado. Ele fica como que uma reserva. Ele volta a ser a exceção da regra. Ele não vai ser a regra. Então, agora, eu estou achando assim, o argumento muito fraco para pedir inconstitucionalidade, a não ser que o argumento seja outro. Tem outros argumentos, porque está tão claro isso aqui, a não ser esse força maior. Não, eles não tocam isso, na verdade. O que eles falam é que um segundo argumento, mas aí não tem nem base constitucional clara, se atraso da patente, você vai considerar os 10 anos mínimos, isso, portanto, atrasaria o acesso a medicamentos que são protegidos por patentes e a sociedade teria um menor acesso à saúde. Num contexto, enfim, de proteção do acesso à saúde. A patente, né? Na prática é isso. É isso. Agora, o que vocês querem que eu faça? A ideia é vocês prepararem um projeto ou uma emenda ou alguma coisa para a gente dar entrada e tentar aprovar. Aí. Veja o que é necessário a gente fazer no Congresso para a gente aprovar alguma coisa para ficar mais claro isso e deixar de ser inconstitucional, então, pelos motivos que eles alegam. Né? Eu acho que a gente pode, na verdade... nosso intuito aqui, senador, é colocar o tema à sua atenção em primeiro momento, para depois a gente começar a pensar junto como que a gente anda com isso no Congresso Nacional. Acho que, eventualmente, uma possibilidade é a gente questionar se não seria o caso de, ao invés de deixar a discussão no Supremo, retomar alguns projetos de lei que trazem isso para que o fórum de discussão desse assunto seja o Congresso Nacional e não o Supremo. E aí até uma mensagem para o Supremo Tribunal Federal de falar assim, olha, não existe inconstitucionalidade aqui, existe uma discussão a ser tida, se isso vale ou não, e a gente tem a oportunidade de dar uma maior visibilidade para o assunto. O Supremo está muito focado numa única pequena parte do problema, da questão, que é patente de remédio. Mas a gente quer colocar que isso afetaria todo mundo. E o parlamento tem mais condições de ter esse debate. Eu acho que o que eles estão alegando aqui é outra cláusula da Constituição, do direito à saúde, alguma coisa assim, porque a lei em si não tem sentido ser declarada inconstitucional por esse motivo, a não ser que ele cita, dizendo que tem um artigo que garante uma saúde, sei lá o que, tem que ver os argumentos dele, eu não vi ainda. É um direito à saúde mais amplo. Ele é um direito à saúde mais amplo, assim, eles trazem isso. Mas eu posso compartilhar com o senhor também, não tem prejuízo nenhum. Tem que ver que argumento que eles estão fazendo, porque até agora eu não vejo nenhum motivo de declarar inconstitucionalidade, a não ser que eles estão... O ponto mais importante... O ponto mais importante, eu acho que o senhor entendeu, e eu concordo com o senhor, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Existe um prazo, ele começa e ele termina. Mas, bem, primeiro que não foi julgado, então também não dá para a gente
alegar ou criticar o Supremo se ainda também ele não. Quem está extrapolando é o procurador, tem que dar uma olhada. Foi o procurador atual, Aras? Não, essa ação foi proposta em 2016. 16? Pelo Isso, Janot, né? Deve ser o Janot. acredito que sim. Isso é doido, esse cara. Tem que pedir uma revisão do Aras, pô. Vamos conversar com o Aras. Pode ser uma ideia também, de fato, porque eles, Eu acho como autores da ação, pode ter que uma E possibilidade de. a gente não está fazendo ainda audiência pública lá. Eu poderia fazer uma audiência pública pela frente parlamentar e convidar o Aras para participar, né? Acho interessante essa ideia, sim, senador. Acho que Não tem que realmente esperar a o pandemia. debate é importante. Resolver o nosso problema ainda, que é a solução da pandemia, senão a gente já podia fazer uma audiência pública. Agiliza aí que a gente O senhor agiliza. sabe que eu tive a informação hoje que o Supremo Tribunal Federal, em um dia, identificou 66 servidores com Covid. Pois é. Num único dia. Então, assim, tá realmente uma coisa complicada em Brasília, pelo que parece. Vocês precisam resolver isso, pô. Aí é o Eduardo que trabalha, eu sou só advogada, viu, senador? Estamos em vias de, senador. Pronto, provavelmente até o primeiro trimestre do próximo ano, nós vamos ter pelo menos 3 ou 4 vacinas disponíveis. Agora, dependendo desse julgamento, Calderari, talvez as empresas não vão querer registrar patente aqui no Brasil. Esse é o ponto, senador, esse é o ponto. Acho que a Ana Carolina foi muito precisa. Eu acho que, primeiro, acho que a questão de fórum, né, que talvez não fosse no Supremo o fórum ideal para discussão, mas sim no Congresso. E também acho que a ideia que o senhor trouxe seria excelente de talvez fazer uma provocação ao procurador Aras e, de repente, reverem esse pedido no Supremo e até mesmo a cancelar esse pedido e deixá-lo no fórum competente, que seria no Congresso. Né? Mas eu vi um artigo hoje, o cara que inventou a vacina, acho que é da poliomielite, não é? Ele abriu mão do valor e disponibilizou gratuitamente para o mundo todo. Aí eles conseguiram, se bem que, né, hoje é um pouco diferente, vai ser mais difícil. Mas, é que hoje as vacinas são todas, elas não são mais de inativas, né? Elas são de matriz biológica, a gente fala. Então, é muito mais complexo o processo. Mas eu vi aqui, eu estava procurando aqui, não achei, mas achei, nós temos que agilizar isso mesmo, porque o negócio está feio. A gente estava senador, eu acho que uma outra coisa importante a gente colocar é que a discussão da vacina e da patente, ela é muito interessante, mas o artigo ele afeta todas as patentes. Então, ele vai da invenção do plástico. Eu sugiro você, que é advogada, talvez entrar com, não sei se cabe, né? Mas um processo de revisão do parecer do Ministério Público para o Aras, né? Já que foi no período anterior, o Janot que fez, né? O Janot tinha muitos problemas, eu acho, né? Eu acho que, não sei se cabe isso, entrar com um pedido de revisão da demanda deles, que eu, sinceramente, pelo que eu li aqui, não vi nada inconstitucional, né? Não, eu acho que o senhor deu uma ideia excelente. Eu acho que a questão da audiência pública pode ser também bastante importante. Bastante importante. Audiência pública, eu só vou conseguir fazer depois do processo presencial. A gente ia voltar em agosto, já cancelamos, porque Brasília, a situação de Brasília está muito grave. Então, a gente está prevendo já para setembro. Eu nem sei se setembro também vai resolver, vai chegar para outubro. Não, então, mas a gente pode trabalhar essa hipótese aí da audiência, mas eu acho que você, juridicamente, poderia pedir uma revisão lá do Ministério Público, do Aras, para ver se pode dar uma revisão no parecer deles. Porque eu acho assim, às vezes é um motivo que, não é, sei lá, eu acho que vale a pena tentar. Perfeito. Não sei se tem esse instrumento aí para o Ministério Público, eu não sei se cabe.
Mas se couber, eu acho legal. Eu confesso que é uma coisa que eu vou investigar, assim, mas eu gostei independente do resultado, assim, acho que uma aproximação com áreas, porque eles vão ter que se manifestar, se vier a julgamento, no contexto da defesa oral, né, da sustentação oral. Então, independente disso, acho que chamar a atenção dele para esse processo é importante. Mas eu acho que já podia fazer logo, já que tem uma briga deles. Há uma crítica muito grande do Janot, que é maluco, ao Aras. Então, aproveitar essa briga e dizer para eles, né, acho que o Janot tinha tomado algumas antes, para ele dar uma olhada, ele dar uma revisada do parecer. Acho que foi exatamente isso que aconteceu. Ou ele leu outra Constituição que não foi a brasileira, senador. Não sei também. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu acho que vale a pena. Se o senhor me permite um outro ponto que também tem bastante discussão e bastante preocupação, que eu imagino que o senhor deve saber, é sobre a medida provisória que prorroga a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma medida provisória 959, né? A gente está, infelizmente, num cenário de faltar um mês para a medida provisória perder a sua validade. A lei entraria em vigor no dia 16 agora, próximo, mas, sim, senador, sendo muito honesto, todas as empresas farmacêuticas, e aí eu não falo só pela Interfarma, mas eu tenho acompanhado com outras associações, estão muito preocupadas porque realmente é uma lei que impõe um ônus muito grande de adequação e num contexto como a pandemia, o setor farmacêutico, não houve tempo hábil para que isso fosse feito. A falta da autoridade por parte do Executivo, da criação da autoridade nacional, também prejudica muito esse processo de adequação. Então, eu imagino que eu quero acreditar que o Rodrigo Maia colocou que vai votar essa medida provisória, mas ela é absurdamente importante e a gente teria, assim, um mês para que ela seja aprovada nas duas casas. O que nós discutimos lá na primeira vez, e a defesa que alguns fizeram, nem lembro, acho que eu fiz também, era que nós mantivéssemos prazos para ela entrar em vigor, mas as multas, elas seriam aplicadas somente a partir de agosto, sei lá, o ano que vem, alguma coisa assim. As multas foram, de fato, prorrogadas, perfeito. Até para forçar um pouco a barra do início da implantação. Agora, eu fiz um questionamento, eu fiz uma reunião dessa nossa, igual nós estamos fazendo aqui, sobre essa lei, perguntando como é que estava a situação do governo, se o governo também se preparou para aplicar a lei, né? Porque o governo é totalmente analógico e vai ser talvez um grande problema. E o governo não tem a mínima condição hoje de cumprir essa lei. Exatamente. Então eu não sei por que o governo, né, como é que o governo deixa aprovar tudo isso sem analisar, porque normalmente eles não têm consequência, né? Quer dizer, quando você fiscaliza o setor privado, o setor público nunca é fiscalizado, né? Exato, não existe. O governo, o setor público não está minimamente preparado para isso, né? Eu acho que ficou num ponto muito importante. Isso, hein? Eu acho que a defesa é prorrogar para o ano que vem, para agosto do ano que vem. A medida provisória ela traz maio do ano que vem, que para muitas pessoas também já é um prazo bem difícil, considerando justamente o que o senhor falou. É uma lei que se aplica ao Poder Executivo em todas as esferas, se aplica ao Legislativo, então o Senado, a Câmara, eles teriam que se adequar, e um dos pontos de grande preocupação, ele se aplica ao Judiciário, né? Que também pouquíssimos órgãos do Judiciário se manifestaram no sentido de estarem trabalhando. Parece que Santa Catarina e outro aí já indicaram o cara, mas só o resto. Exato, foi exatamente isso. Mas assim, a gente tá, mesmo São Paulo não evoluiu e é uma preocupação grande, senador, porque foi muito bem-vinda a prorrogação das sanções, mas a verdade é que a lei entrando em vigor, ela não impede
a judicialização por outras formas. Então, assim, você não tem a multa da lei, mas o Ministério Público ele pode te acionar, a Senacom, os PROCONs. Então, existe uma preocupação muito grande com relação a isso. A última vez que eu vi que a gente fez a discussão, o que estava prevalecendo era isso. Manter o maio e jogar a multa para agosto. Entendeu? Tá. Agora, eu não ok. tinha, naquela época que eu discuti isso, eu não tinha levantado essa questão do setor público, que realmente, eu acho que se deixar nem para 2030, eles conseguem fazer. E esse é o problema, né? Infelizmente, eu tenho essa impressão também. Se você não forçar a barra, também não aprova, porque o mundo todo já aprovou, né, o mundo desenvolvido. Então, se a gente ficar provocando, vai ficar igual a questão do resíduo sólido, né? Nós temos lixo hoje aqui na capital até hoje, quer dizer, já prorrogou isso aí umas 20 vezes já, entendeu? Eu concordo que muita prorrogação perde de credibilidade. Tem toda a razão. Ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia, de fato, ela, pelo menos do que eu sinto das minhas associadas, é que a pandemia, de fato, prejudicou. Todas elas estão em processo de adaptação, mas elas não conseguiram concluir. Bem, Senador, se eu puder só fazer mais uma pergunta. As pressões que eu recebi era para aprovar e prorrogar a multa. Eu não tinha visto ainda. Agora vamos voltar a discutir, né? Vamos voltar a discutir, de preferência dentro desse mês de agosto, né? Porque o que vocês defendem é o quê? Prorrogar tudo para agosto, é isso? Na verdade, nesse momento, a gente é favorável à medida provisória 959 e maio seria suficiente. Do lado das nossas associadas, entendemos que maio seria suficiente. Então tá tudo ok, então qual é o problema? Não, a MP ainda não foi votada. Não, a gente votou e jogou para a Câmara, né? Não, essa MP não. Essa MP 959 está na Câmara. Está na Câmara, vai para o Senado agora. Exato, Na verdade, ela ainda não tem nem relator, senador. Mas esse assunto ele já foi debatido lá numa outra medida. Esse assunto entrou naquele projeto de lei 179, que, se eu não me engano, foi relatado pela Simone Tebet. Exatamente. Naquela ocasião foi quando se aprovou as multas, mas não a entrada em vigor da lei. Vocês vão revisitar esse tema agora com a 959. Bem, então, o que vocês defendem é que ela entre em vigor imediato, em maio. Multa e a lei. Não, a multa deixa do jeito que está para agosto, mas a lei entra em maio. Sim. Pois é, foi essa a defesa que eu fiz na época. O pessoal de tecnologia defende isso. Também. Ok. A Federação Nacional da Indústria, as empresas de tecnologia, está todo mundo endossando. Para colocar, tirar um pouco dos advogados, que vocês tomaram conta, inclusive, do conselho, da autoridade, só tem advogado, né? Os caras da tecnologia ficaram fora. Eu concordo com o senhor que muito advogado não ajuda, senador. Não ajuda, só atrapalha. Eu tenho certeza disso. Quem está ganhando dinheiro no Brasil hoje é advogado. Eu saí do Senado, vou fazer um curso de direito tributário. Agora tem online, senador, ficou mais fácil. E agora tem também tem que fazer o direito digital e alguma coisa aí que vai entrar agora. Sim, com certeza. A Renata, senador. Eu queria só fazer uma pergunta muito rápida para não tomar mais do seu tempo. Mas a gente está acompanhando também, como a Carol comentou no início da reunião, o tema da licença compulsória, que alguns projetos de lei foram apresentados. No Senado, o senador Randolph apresentou um. A gente tem sentido que esse tema foi ficando um pouco mais abafado. O senhor também tem sentido? Ou o senhor acha que eu não sei, está tão abafado que eu não sei. Qual é o tema isso aí? O que é? Eu não sei. São 6 projetos de lei no total que surgiram no Congresso, 5 na Câmara e 1 no Senado, falando sobre licença compulsória, que seria a quebra da patente de medicamentos, vacinas e equipamentos de saúde, nesse contexto da pandemia. E a gente estava acompanhando com um pouco de preocupação, porque isso poderia abrir precedente para outros casos após a pandemia,
mas a gente não tem ouvido mais muito falar disso. Eu queria ver se o Mas a senador gente queria não ouvir. defende, apesar do Serra ter quebrado, que é do meu partido, a gente não defende isso, não. Eu acho que isso aí Sim, inibe muito o investimento, né, em pesquisa e tal. sim. Eu tinha conversado com o Renzo antes da pandemia sobre aquele projeto do Serra, que inclusive fala disso, fala do artigo 40 também, e ele tinha passado esse posicionamento. Mas era mais para saber se o senhor tem ouvido alguma coisa sobre esse projeto. A gente Esse projeto tem o apoio do Serra? Não, esse é do Randolph. A princípio, ele só apresentou o projeto e não aconteceu mais nada. Ficou parado. O Randolph normalmente tem essas dificuldades, né? Como ele é oposição sempre, então não faz muita. Normalmente ele não ganha no voto, não. Normalmente ele perde no voto, né? Tá. Então, não acho que essa matéria vai entrar na pauta, isso não. Tá bom. A gente compartilha nota técnica sobre o assunto. Vamos fica de sofrer olho. por antecedência, não, porque tem coisa demais para a gente sofrer. Tem mesmo. Vamos Tem esperar. mesmo. Até porque, senador, antes de pensar em licença compulsória, a gente precisa ter a patente, né? É lógico, né? É isso aí. simples. Não tem como você quebrar um negócio que não existe. Tem que ter a vacina Exatamente. primeiro, né? Primeiro você tem que ter a Exatamente, vacina, senador. mas depois a patente, depois quebrar a patente. Então tem uma Não, distância não. grande aí. Antes disso, o Eduardo vai conseguir uma solução e ninguém vai precisar quebrar patente nenhuma. Eu acho que para quebrar a patente você tem que abrir um espaço para negociar o valor, pô. Se Inclusive, senador, a patente topar fazer, tem que fazer, ué, né? Inclusive, senador, esse é um ponto que realmente chama a minha atenção, porque existe um decreto que regulamenta a licença compulsória no Brasil, mas a gente poderia começar a trabalhar, pensar nisso, porque existir incentivos à licença voluntária, ou seja, a um compartilhamento que o titular ele entre numa mesa de negociação, ele seja convidado e incentivado, eventualmente por outras razões a compartilhar da invenção dele, a depender da remuneração, num prazo específico, com determinadas pessoas. Mas eu acho que isso é uma coisa importante, porque tudo que é feito numa ruptura gera uma imagem muito ruim para o Brasil. E aí a gente tem esse prejuízo que você não sente no momento que você quebra a patente, mas ele vai te acompanhar ao longo dos anos. E nesses países desenvolvidos aí não tem nenhuma lei que permite essa negociação, que incentiva isso, não? Na verdade, eles estão numa situação que nem licença compulsória eles permitem, senador. O Brasil tem licença compulsória e Israel colocou na própria lei agora, por causa da pandemia. Mas é uma coisa que a gente pode começar a discutir internamente com as associadas e, quem sabe, propor algo nesse sentido, sim. Eu acho que é uma boa iniciativa humanitária. Ótimo, legal, ótimo. Bem, estou à disposição. O que vocês quiserem, eu estou dentro. Dá para chamar, tá? Eu acho que a audiência pública seria uma boa, mas só o presencial. Então, vou ter que aguardar setembro, outubro. Mas eu acho que cabe a iniciativa do Aras. Se você fizer essa primeira ação com ele, aí eu posso entrar no circuito para fortalecer a peça. Né? Quando você der entrada, você me fala que eu falo com ele. Perfeito. Vamos fazer isso sim e manteremos contato. Tá bom. Combinado. Tudo bem, senador. A gente agradece muito a sua atenção. A Elizabeth, infelizmente, acabou a força aqui em São Paulo, lá onde ela mora. Ela perdeu bateria e pediu desculpa aqui que ela teve que sair forçosamente da nossa call. Força maior, né, Eduardo? Exato. Tá ótimo. Muito obrigada, senador. Um abraço.